Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre o momento em que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Será antes, no meio ou no final da grande tribulação? Mas afinal, o que a Bíblia diz a esse respeito? Eu volto já! O assunto de hoje é extremamente importante, pois entre os assuntos do Novo Testamento, depois da salvação, o reino de Deus é o assunto mais importante da Bíblia. E o arrebatamento está intimamente ligado a este tema, pois aqueles que forem encontrados dignos de serem arrebatados não experimentarão a morte física e ainda reinarão com Cristo durante o reino milenar. Por isso, não só o arrebatamento, mas o momento em que ele ocorrerá é uma mensagem extremamente sensível, pois envolve a salvação da alma e do corpo das pessoas. E se a doutrina não for corretamente ensinada, aquele que ensinou de maneira errada será responsável pela vida de milhares de pessoas que irão sofrer durante a grande tribulação. Ou seja, a culpa de todo esse sofrimento recairá sobre esta pessoa que foi negligente na hora de aprender e ensinar, que por consequência não orientou a igreja a se preparar para a volta de Cristo. Pois esta é a responsabilidade de todo aquele que tem como ofício o ensino da palavra de Deus. Eu, particularmente, assumo esta responsabilidade e afirmo que tenho plena convicção acerca do que vou ensinar neste vídeo. Ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Se você pensa diferente disso, então eu peço humildemente que ouça tudo o que vou dizer acerca do arrebatamento. E se ficar alguma dúvida, deixe seu comentário. Eu já vi muitas pessoas afirmarem por aí que a igreja passará pela grande tribulação. E as pessoas que eu tive a oportunidade, eu perguntei: onde está escrito na Bíblia que a igreja passará por esta terrível provação? Tente adivinhar. Nenhum deles me apresentou um texto sequer. Apenas opiniões e interpretações pessoais acerca de textos desconexos, sem contar que eles ignoram os textos que revelam o contrário. Agora, se você ensina as pessoas nesse sentido, você tem a obrigação de mostrar na Bíblia as evidências da sua afirmação, pois não é aceitável em assuntos sensíveis como este, em que envolve a salvação das pessoas, nos fundamentarmos em opiniões pessoais. Pois, se você estiver errado, além de você, milhares de pessoas irão sofrer as consequências. E a escatologia não é uma matéria fácil, e exige-se muito tempo de estudo e dedicação. E eu vejo muitas pessoas por aí dando respostas em assuntos sensíveis, baseando-se apenas em opiniões e interpretações pessoais. E ainda ficam ofendidos se você questiona de onde tiraram essas ideias. Sabe, eu penso da seguinte forma: nesses casos é melhor assumirmos que não temos domínio da matéria, do que afirmar coisas das quais biblicamente não se podem provar. Sabe por quê? As pessoas não querem saber a nossa opinião. Elas querem saber o que a Bíblia diz e ponto final. Agora, se a pessoa quiser saber a nossa opinião, então devemos deixar bem claro dizendo: isto é o que eu penso, mas posso estar errado, uma vez que eu não tenho referências na palavra que possam endossar a minha opinião. É importante lembrar que nós não temos obrigação de saber tudo, e a escatologia não é uma matéria fácil, e volto a dizer, temos que ter muito cuidado, pois é um assunto sensível que envolve a salvação das pessoas. Agora, não me interprete mal, eu não estou dizendo que nós não podemos dar a nossa opinião acerca de assuntos da Bíblia. Estou dizendo que as nossas opiniões devem ser fundamentadas no que diz a palavra, e não ficar apenas no campo das ideias, sem fundamentação. O ideal é apresentar o texto bíblico e, se for necessário, opinar. Agora, se as pessoas vão receber, aí já não cabe a nós, mas ao Espírito Santo, que tem o trabalho de convencer as pessoas, inclusive nós. Outro ponto que deve ser considerado é que nós nunca saberemos o nível de intimidade que cada um tem com a palavra de Deus, pois podemos estar ensinando ao mesmo tempo para uma criança na fé quanto para um adulto que necessita de alimento sólido. Eu penso sempre o seguinte: eu não tenho que me preocupar em convencer as pessoas, mas em tentar ensinar de maneira simples aquilo que para muitos pode parecer complexo. Um dos maiores interessados em enganar a igreja acerca do arrebatamento é Satanás. E existem vários motivos para isso, mas vou citar o principal. O arrebatamento está ligado à salvação da alma, e o texto diz que só os vencedores serão arrebatados. Agora,
Como um cristão vai buscar ser uma pessoa melhor se ele nem imagina que existe um propósito, uma recompensa para isso? Como uma pessoa vai buscar viver uma vida reta, santa e íntegra, a fim de reinar com Cristo, se ela nem sabe que existe essa possibilidade? Agora, tente imaginar uma igreja com mais de 70 mil membros, como a Lagoinha de Belo Horizonte. Imagine 70 mil pessoas buscando viver uma vida íntegra diante do Senhor, a fim de herdar o reino de Deus. Tente imaginar o impacto que isso teria em toda Belo Horizonte. Agora, vamos supor que todos os cristãos no mundo soubessem dessa possibilidade e se esforçassem em viver uma vida segundo a palavra de Deus. Imagine o impacto que isso teria no mundo. As pessoas pregariam com sua própria vida, sem a necessidade de dizer uma só palavra. Por isso que Satanás tenta impedir que as pessoas saibam a verdade acerca do reino de Deus, para que o homem não se preocupe em viver uma vida com propósitos. Antes de abrirmos a Bíblia para analisar os textos que mostram que a igreja não passará pela grande tribulação, eu convido você a fazer algumas reflexões comigo. Tente imaginar um Deus que criou todo o universo nos mínimos detalhes. Agora, tente imaginar esse mesmo Deus olhando para o nosso mundo e vendo que a humanidade que ele havia criado se corrompeu. E se corrompeu de tal modo que não havia outra alternativa senão destruir tudo e começar tudo de novo. Porém, no meio de tudo isso, Deus encontra um homem íntegro, chamado Noé. Então, preocupado com este homem e sua descendência, Deus revela seus planos de destruição. Mas por causa de sua integridade, Deus escolhe poupar a sua vida. E mais do que isso, lhe dá a oportunidade de ser precursor de uma nova geração. Agora eu te pergunto, um Deus que se importou com um único homem e sua família, ou seja, Noé, e que agora faz de cada um de nós o templo do seu espírito, você acha mesmo que este Deus que foi capaz de salvar uma família da destruição, que nem tinha o Espírito Santo, vai permitir que sua amada igreja, a qual ele fez o maior sacrifício, seja perseguida e destruída por Satanás? Porque é isso que irá acontecer com os santos da grande tribulação. E isso está registrado na Bíblia. Você acha que as pessoas que sempre buscaram ser fiéis a Deus merecem ter o mesmo destino de pessoas que receberam a salvação, porém nunca foram fiéis à palavra? Se você acredita nessa possibilidade, eu afirmo categoricamente que sua teologia, a esse respeito, é firmada em opiniões, sem nenhum fundamento teológico. Se você acha que estou sendo duro, não queira ouvir isso de uma igreja enfurecida e cheia de pessoas depois que o arrebatamento já tiver acontecido. Pois se você ensina as ovelhas do seu rebanho assim, é isso que irá acontecer. E aqui vai uma palavra profética para você que é responsável por ensinar a palavra de Deus. Abre os olhos e desperte do sono antes que seja tarde demais. Pois, como eu disse no início, é sua responsabilidade orientar a igreja a se preparar para o arrebatamento, que afirmo com convicção ocorrerá antes da grande tribulação e está mais perto do que você pode imaginar. Para entendermos por que a igreja será levada antes da tribulação, primeiro precisamos entender o que é a grande tribulação e a quem ela se destina. Se você não assistiu o vídeo sobre as 70 semanas de Daniel, eu aconselho que assista, pois lá falo em detalhes o que aqui serão apenas referências. Então, o primeiro ponto. A grande tribulação representa a última semana das 70 semanas que foram profetizadas a Daniel. Segundo, a grande tribulação é destinada ao povo judeu e à cidade santa. Veja, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E quanto tempo durará a grande tribulação? Veja, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então veja os pontos que você precisa entender. A grande tribulação é a última semana das 70 semanas que foram profetizadas sobre o povo judeu. É um período de 7 anos que terá início com a assinatura de um acordo de paz entre o mundo árabe e os judeus. Quando ela começar, ao passo que ela se aproxima do fim, Deus trará juízo sobre a terra. Veja, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Quer dizer, nunca houve na Terra um período assim, nem a destruição causada pelo dilúvio pode ser comparada ao que ocorrerá na Terra durante este tempo. Agora veja o que irá acontecer no final da grande tribulação.
e será visto por todas as pessoas no mundo. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os homens da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A palavra em seguida em grego é eutheos, e quer dizer imediatamente, ou seja, passados 7 anos, no final da grande tribulação, imediatamente o mundo ficará em trevas. Então Jesus voltará, e todas as pessoas que sobreviveram a este período vão ver o seu glorioso retorno e se lamentarão. E isso já descarta a hipótese do arrebatamento ocorrer no final da grande tribulação, quando as pessoas que se converteram neste período estarão esperando por sua volta. Agora, você vai ver que a mensagem da volta de Cristo para a igreja é diferente, pois ele cria uma grande expectativa acerca de sua volta, que pode ocorrer a qualquer momento. E criar essa expectativa tem um propósito. Por exemplo, isso serve para encorajar os cristãos a viver uma vida íntegra todos os dias, o que corresponde a viver uma vida cheia do Espírito Santo, pois o Espírito é que nos ajuda a viver em integridade e entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Ele é o óleo que alimenta a chama da esperança, iluminando os nossos passos, nos dando a certeza de que estamos no caminho certo e que ao passo que evoluímos nesse processo, vamos sendo aprovados. Além disso, ele traz paz e alegria aos nossos corações, renovando todos os dias a esperança da volta de Cristo. Por isso o texto diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Veja que o Espírito e a noiva clamam juntos, pois quando ele vier, os dois serão levados ao encontro de Jesus nas nuvens. Ao contrário da volta de Jesus no final da grande tribulação, que será vista por todos, a mensagem de sua volta para a igreja é diferente. E para isso, Jesus usa uma figura de linguagem afirmando que sua volta será como a de um ladrão na noite. E o que um ladrão experiente faz? Ele espera até que o dono da casa vá dormir. Então ele entra, rouba e sai, sem que ninguém perceba. Este evento mostra exatamente como será o arrebatamento. Ou seja, será no momento em que ninguém estará esperando. Então ele virá como ladrão e levará a sua igreja. Conforme a palavra grega harpazo, que quer dizer roubar abertamente, levar à força. Veja, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pois vós já sabem com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Agora um alerta, veja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, preste atenção no que estão dizendo a respeito da minha volta. Guarde essas palavras e busque se arrepender. Do contrário, virei contra ti, ou seja, você ficará para trás. Agora, veja a diferença daqueles que estão atentos aos sinais. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quer dizer, aqueles que vivem a expectativa, que buscam entender o tempo em que estamos vivendo, estes não serão pegos de surpresa, pois sabem que o noivo está próximo. No próximo vídeo, vamos ver como será o arrebatamento. Que Deus te abençoe e até a próxima.